Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Chegamos à sexta-feira da quarta semana da Páscoa. O Evangelho de João está no capítulo 14, dos versículos de 1 a 6. Disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe os vossos corações. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As pessoas têm dificuldade de entender quando afirmamos que Jesus venceu a morte. E o porquê da dificuldade é que as pessoas continuam morrendo. Como venceu a morte se as pessoas ainda morrem? Nós temos que entender, primeiro, que a morte não é um projeto de Deus, mas uma consequência do pecado. Ausentando-se de Deus, porque o pecado nos tira de Deus, o homem acaba experimentando a triste realidade da morte. Depois do pecado de Adão e Eva, o Gênesis diz que as portas do paraíso foram fechadas e que querubins ficaram a vigiá-lo. A morte, então, envolvia as pessoas e era causa de tormento, sofrimento, angústia e dor. Com o mistério da encarnação, Jesus reata a relação entre os homens e Deus. Por isso, nós encontramos nas Escrituras que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga. Isso justamente para nos dizer que a porta fechada do paraíso se abriu. O crucificado agora é caminho que nos leva ao paraíso, à casa do Pai. Resgatada a relação dos homens com Deus, nós podemos então ter acesso à salvação, porque a paixão, morte e ressurreição do Filho abre novamente à humanidade as portas do paraíso. Por várias vezes, Jesus fez questão de insistir que o seu reino não é deste mundo. Disse até a Pilatos: se o meu reino fosse daqui, os meus combateriam contra os seus, mas o meu reino não é daqui. Neste mundo, os homens são dotados de livre arbítrio, porque o amor, ele não escraviza ninguém. A vivência do amor deve ser na liberdade, na confiança, no respeito. Neste mundo, somos livres para escolher o pecado ou escolher a Deus, para escolher a morte ou escolher a vida. O mundo que vivemos é temporal. O mundo que vivemos é material. O tempo
destrói a matéria, degrada a matéria. Então, este mundo, por mais bonito que seja, esta vida, por mais bela que seja aqui na terra, é finita. Tem começo, meio e fim. Contudo, aqueles que nesta vida descobrem a fé no Filho de Deus e por esta fé se unem ao Cristo, alimentando-se do seu corpo e do seu sangue, estes recebem a vida eterna. Porque quem faz da carne do Senhor sua comida, do seu sangue a sua bebida, quem faz da fé a sua grande fortaleza, estes já estão salvos. Há 2 semanas a gente vem conversando sobre isso. E hoje parece que chegamos ao ápice desta reflexão, quando Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Isto para nos dizer que a salvação que Ele nos trouxe é para todos. A salvação não exclui ninguém, é para todos. Todos aqueles que professam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus. E Jesus então diz que Ele vai à frente preparar-nos um lugar. Olha a delicadeza de Deus, olha o amor de Deus que nos prepara um lugar especial em sua casa. E Ele diz que quando este lugar estiver preparado, Ele voltará e nos levará com Ele, porque é desejo dele que nós estejamos onde Ele estiver. Olha que amor mais bonito, olha que Deus mais delicado conosco. Ele nos perdoa dos pecados pela fé. E assim, Ele se une a nós de uma forma muito íntima. Ele deseja que estejamos sempre unidos, como um esposo à sua esposa. E Ele então garante que um dia vai nos voltar, que um dia vai voltar, melhor dizendo, para nos buscar. Essa volta para nos buscar se dá no momento da morte, quando o nosso corpo não mais resiste à ação do tempo, aos impactos duros desta vida, às enfermidades e falece. Nesta hora, imediatamente se dá o abraço do Criador à criatura: és meu. Naquele momento de encontro, o homem é julgado a partir da misericórdia. E nos ombros do bom pastor, ele é levado à casa do Pai para ocupar o lugar que o próprio Filho preparou para ele. Como isso é bonito, como isso nos traz paz, como isso nos tira o medo da morte. Porque muitas pessoas se questionam: Senhor, aonde tu estavas quando meu filho morreu, quando meu esposo morreu, quando minha mãe morreu? Onde eu estava abraçado com eles. E assim a morte não pôde fazer nenhum mal a eles. Mas para que este abraço seja o culminar do julgamento misericordioso do Cristo em nossas vidas, é preciso que já nesta vida a gente tenha Jesus como caminho. Como é que a gente faz de Jesus o caminho? Quando a gente resolve viver da sua palavra, quando a gente faz do Evangelho a nossa lei. Jesus então se torna caminho no momento em que a gente caminha de acordo com os seus ensinamentos.
Mas só pode caminhar no Cristo e pelo Cristo, e também com o Cristo, aqueles que assumiram Jesus Cristo como sua verdade. Porque quem tem Jesus como verdade, o ama como seu Senhor e Deus. E o amando não quer decepcioná-lo, por isso vive como Ele nos ensinou a viver, quer dizer, o tem como caminho, porque o teve primeiro como verdade. E quem se une a Cristo, caminho e verdade, recebe a vida. Não uma vida passageira e transitória como a vida na matéria. Mas unidos a Cristo, nós recebemos a vida dele, e a vida dele é eterna. A morte sempre vai imperar neste mundo? Não. Porque o Senhor prometeu que no último dia ele voltará. E voltará para julgar os vivos e os mortos. E neste último dia acontecerá o que professamos, a ressurreição da carne, para que na nossa própria carne a gente possa ver a Deus. Assim, a nossa alma se unirá à carne, porque é só assim que poderemos dizer que o homem foi salvo. Quando ele tiver de volta o seu corpo, quando ele ressuscitar. Contudo, é bom frisar que o corpo que receberemos no último dia é um corpo que não morre mais. Por isso não será um corpo como este, porque este é mortal, este sofre a ação do tempo. Será um corpo semelhante a de Jesus ressuscitado. Vivamos desta fé. Vivamos em Jesus, caminho, verdade e vida. E aí, nunca temeremos a morte. Vamos chorar a saudade, mas jamais a tristeza. Como ficar triste se sabemos que quem amamos está bem mais feliz do que quando estava aqui? Porque é impossível estar com Deus e não ser feliz. Pense nisso, que o Deus da vida eterna, caminho, verdade e vida, te abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.